Lista 2, exercício 5. Um anel isolante delgado de carga mais Q, homogeneamente distribuído, é mantido fixo em sua posição. Duas cargas mais Q menos Q são trazidas do infinito e fixadas em posições sobre o eixo do anel e equidistantes no plano deste é uma distância L, como mostra a figura. A. Qual foi a quantidade de energia total necessária para trazer as cargas até a posição em que elas se encontram? B. Quanto vale o campo elétrico total e o potencial total no centro do anel? Bem, a gente sabe que se a gente tem uma carga pontual num determinado ponto do espaço, ela gera em todo o espaço potencial elétrico, certo? Potencial é um campo escalar que ele gera em todos os pontos, que ele é definido de tal forma que nesse ponto em que a carga Q2 está gerando este potencial, eu colocar uma outra carga Q1, eu vou ter uma energia potencial de interação entre essas duas cargas, de tal forma que essa energia de interação é a carga Q1 vezes o potencial da carga 2. Bom, essa definição é simétrica, né? Isso é, se eu considerar o potencial nesse ponto do espaço gerado pela carga 1, a energia potencial de interação é a carga Q2 vezes o potencial gerado pela carga 1. É claro que esses valores são idênticos, certo? Bom, nós estamos considerando energia potencial de interação e o potencial de interação com relação ao infinito, isso é, com relação a uma distância pelo qual essa interação não existe. Então, se eu trago ele de uma posição em que essa interação não existe até essa posição, a energia potencial de interação é essa. Bom, o que a gente faz com relação a isso? Pode, por exemplo, calcular o trabalho, que é o caso que está pedindo aqui, o trabalho para poder trazer essas duas cargas da região em que as cargas não têm interação até a configuração que está aqui, certo? E esse trabalho é a diferença de energia potencial entre as duas situações diferentes. Bom, como questão de referência, a gente considera a energia potencial no infinito como zero, isso é, se elas estiverem afastadas o suficiente para essa interação não existir, a gente tem a energia potencial, a situação pelo qual a energia potencial é zero. E é óbvio que definindo dessa forma, nessa região, se eu definir a energia potencial como zero, o potencial gerado por cada carga na região do outro vai ser zero. Se o potencial no infinito é zero. Bem, levando em consideração esse conceito, né, como é que a gente calcula a energia potencial de interação desse sistema? A gente tem um sistema de 3 distribuições de carga, 2 pontuais e um anel. O que eu faço? Eu faço a interação entre cada par. Por quê? Porque eu posso trazer o anel, se o anel vier sozinho, não tem interação nenhuma, não vai ter trabalho nenhum para trazer ele. Quando eu trouxer a carga mais Q, eu vou ter um trabalho que é a interação entre o anel e a carga. Quando eu trouxer a menos Q, eu vou ter uma interação entre a carga menos Q e o anel, e entre a carga menos Q e a carga mais Q, e com isso a gente calcula o trabalho total. Então vamos começar, por exemplo, definindo o anel e no determinado ponto, a uma distância L, eu quero calcular o potencial elétrico gerado pelo anel nesse ponto. Então, o que eu faço? Divido o anel em pequenas cargas dQ a uma distância Rzinho do ponto. E eu digo que o potencial gerado por essa carga dQ nesse ponto é 1 sobre 4πy0 dQ sobre R. Bem, então qual é o potencial total do anel nesse ponto? A gente sabe que o potencial é uma grandeza escalar, e o potencial total vai ser a soma dessa grandeza de todas as cargas do anel. Só que o meu Rzinho não varia. Para cada carga aqui, o Rzinho é o mesmo. O Rzinho é o mesmo, esse cara é constante, então o potencial do anel é simplesmente toda a parte constante vezes a soma das cargas. A soma das cargas é a carga total do anel, que é mais Qzão. Certo? É a carga total do anel. E o meu Rzinho, ele faz esse triângulo retângulo aqui. Meu Rzinho é a raiz de Rzão ao quadrado, mais L ao quadrado. Então, o potencial do anel fica 1 sobre 4πy0 Q sobre R, consequentemente 1 sobre 4πy0 Q sobre a raiz de R ao quadrado, mais L ao quadrado. Esse é o potencial elétrico gerado pelo anel nesse ponto aqui.
Quando eu trago a carga Q e coloco a carga mais Q nesse ponto, eu vou ter uma energia potencial de interação entre o anel e a carga mais Q, que vai ser o valor da carga Q vezes o potencial gerado pelo anel. Sendo assim, a energia potencial é simplesmente o potencial do anel, que é esse cara, vezes a carga mais Q. Isso é 1 sobre 4πy0, Qzão, aí já é quadrado, mas ele é ao quadrado. Esse é o potencial, energia potencial de interação entre o anel e a carga mais Q. Bom, se eu quiser a energia potencial de interação entre o anel e a carga menos Q, a gente percebe que a situação é simétrica, está à mesma distância. O fato de estar para baixo não significa nada, porque o potencial é escalar. Ele só vai depender da distância e da carga. Como a distância aqui é a mesma que aqui, então a energia potencial é a mesma. O potencial tem a mesma expressão, o potencial nesse ponto é igual ao potencial nesse ponto. Consequentemente, a energia potencial do anel vai ser menos Q vezes o anel. Aqui está faltando menos, né, o sinal de menos aqui. Então fica menos Q vezes o potencial do anel, que é essa expressão aqui. Bom, dessa forma, a energia potencial total de interação entre o anel e as duas cargas, pelo menos entre o anel e a carga mais Q, e o anel e a carga menos Q, essa energia potencial de interação vai ser a soma das duas energias, que dá zero. Elas são iguais e sinais opostos. Bom, então a interação entre o anel e a carga mais Q, o anel e a carga menos Q é zero. Mas está faltando um detalhe. Quando eu trago a carga mais Q e a menos Q, elas se interagem. Bom, se elas se interagem, eu tenho a energia potencial de interação entre as duas cargas, que na verdade é a interação entre duas cargas pontuais. E a interação entre duas cargas pontuais é 1 sobre 4πy0, Qzinho vezes menos Qzinho, isso é menos Qzinho ao quadrado, sobre a distância R, isso esse R aqui na verdade é 2L, tá? Isso aqui está errado, é 2L. Então, menos Q ao quadrado sobre 2L, que é a distância entre os dois, certo? E essa energia potencial de interação, ela é o trabalho total para eu trazer e montar esse sistema todo. Para eu trazer a carga mais Q e menos Q, a interação com o anel é zero, então a única energia potencial que vai existir é a interação entre as duas cargas. Então, qual é o trabalho total para eu montar esse sistema aqui? O trabalho total é a energia potencial entre o anel e a carga mais Q, o anel e a carga menos Q, e as duas cargas. A soma disso tudo dá esse cara aqui. Então, esse trabalho é negativo. Por que ele é negativo? Porque eles se interagem atraindo. Para eu levar de volta para o infinito, eu vou ter que entregar energia. Se eu entregar energia indo para o infinito, então significa que o infinito, que a energia potencial é zero, é a maior energia que tem. Então a energia potencial de interação entre os dois é menor do que o infinito. Se o infinito é zero, a energia potencial de interação é negativa. Esse é o trabalho para poder montar esse sistema, tá? E a energia, claro, total para trazer as cargas, do jeito que está no item A. Bom, item B. Quanto vale o campo elétrico total e o potencial total no centro do anel? Bem, a gente começa com o campo elétrico do anel no centro dele. Por simetria, qualquer carga que gere um campo num sentido, eu vou ter a carga oposta que vai gerar no sentido contrário. Então, o campo elétrico do anel no seu centro, certo, é zero. Tá? Por simetria, vai ser zero. Então, eu só vou ter o campo elétrico gerado pelas duas cargas no centro. Então, o campo elétrico gerado pelas duas cargas no centro. Então, o campo elétrico, por exemplo, da carga mais Q, ele é repulsivo nesse ponto, para baixo, e o campo elétrico de uma carga pontual. Isso é 1 sobre 4πy0, que é sobre L ao quadrado. Só que o campo elétrico da carga menos Q tem a mesma direção e sentido, ele é atrativo. Então, ele é também para baixo. Consequentemente, o campo elétrico total é 2 vezes, como eles estão à mesma distância, né? Vai ser 2 vezes o campo elétrico, que isso é 2 vezes 1 sobre 4πy0, que é sobre L ao quadrado. Se você preferir, 1 sobre 2πy0, que é sobre L ao quadrado. Certo? Esse é o campo elétrico total no centro do anel. E o potencial total no centro do anel? Bom, o potencial total no centro do anel, nós temos o potencial da carga que a carga mais Q gera no centro, que é o potencial de uma carga pontual,
1 sobre 4πy0 Q sobre L. E a carga menos Q também gera o potencial no centro do anel de uma carga pontual, 1 sobre 4πy0 vezes a carga, que é menos Q sobre L. Então o potencial da carga mais Q é esse, o potencial da carga menos Q é esse, consequentemente o potencial total gerado pelas duas cargas pontuais é zero. Certo? Então o potencial gerado por essa carga aqui mais essa aqui é zero. Falta o potencial gerado pelo anel. Ora, o potencial gerado pelo anel a gente calculou, é esse cara aqui. Ó. É só fazer o L igual a zero. Fazendo o L igual a zero, o potencial do anel é 1 sobre 4πy0 Q sobre R, e esse vai ser o potencial total. Então, somente o anel gera um potencial diferente de zero. As duas cargas somadas vão dar um potencial zero. Consequentemente, o potencial total no centro do anel é 1 sobre 4πy0 Q sobre R, como ele está pedindo ali. É isso.